Boa noite, começando mais uma aula hoje com o financiamento BNDES. Hoje vou estar apresentando um vídeo para vocês bem legal do que é o financiamento BNDES. Bom, gente, o BNDES dá para financiar bastante coisa. Hoje nós vamos falar sobre o PEC, Programa Especial de Crédito. Qual que é o objetivo do PEC? Promover a competitividade das empresas dos setores de indústria, comércio, serviços, por meio de financiamento de capital de giro. Tá? Quais são os seus clientes-alvos? As empresas de setores de indústria, comércios e serviços, empresas da indústria de construção de edifícios e serviços especializados para a construção, tá? Com os seguintes quinais, do 41 ao 43, contratadas pela administração pública direta, explicitamente no câmbio do Programa de Aceleração de Crescimento, PAC. O que seria o CNAE, gente? O CNAE é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas de uma Empresa. O CNAE é um código que cada empresa tem um, que é a atividade principal dela. Então, através desse CNAE que você vai saber o quanto que você vai poder tirar e usar na sua empresa, tá? As formas de apoio. Tem o apoio indireto automático, que é até 50 milhões. Apoio indireto não automático, acima de 50 milhões. E o apoio direto, acima de 30 milhões, tá? O item financiável, capital de giro no valor máximo de 200 milhões por beneficiário, CNPJ, limitado a 20% da receita operacional bruta, o ROB, do último exercício fiscal, o que for menor para fins de cálculo do limite de 20% será considerado o ROB, beneficiário ainda que pertença ao grupo econômico, para as operações com as empresas da indústria de construções de edifício, administração pública direta, deverão observar o valor máximo de 200 milhões por beneficiário, limitando 20% do valor contratado firmados com ente público no câmbio PAC, o que for menor. Significa, gente, que pelo CNPJ de cada empresa dá para tirar 20% até. Como que funciona?
Quando você vai fazer o financiamento do BNDES, é pedido para a empresa o cartão do CNPJ e o valor da receita bruta dela. Em cima disso, é que o BNDES vai te dizer o quanto que você vai poder tirar. Geralmente funciona 20%, tá? Taxa de juros, operações diretas, custo financeiro, TJLP, acrescida de 1% ao ano, ou encargos da cesta de moedas acrescidos da variação do dólar norte-americano ou da variação 1 BNDES. O que é 1 BNDES? É unidade monetária. Remuneração básica do BNDES, 3% ao ano. Taxa de riscos de acréscimo conforme o risco de crédito de beneficiário. Operações diretas com finanças bancárias. Custos financeiros, TJPL, acrescida de 1% ao ano, ou encargos de cestas de moedas acrescidos da variação do dólar norte-americano ou da variação da 1 BNDES. Remuneração básica de BNDES, 3% ao ano. E taxa de riscos de créditos de 0,5% ao ano. A outra maneira que tem é operação indiretas, automáticas e não automáticas, tá? Que é o custo financeiro, TJLP, acrescida de 1% ao ano, ou encargos de cesta de moedas acrescidas da variação do dólar americano ou da variação da 1 NBS. Remuneração básica, BNDES, 3% ao ano. Taxa de intermediação financeira de 0,% ao ano. Remuneração da instituição financeira credenciada. Negociado com instituição financeira credenciada. E as operações com micro, pequenas e médias empresas, que é o custo financeiro, TJLP, acrescida de 1% ao ano ou encargos da cesta da moeda acrescida da variação do dólar norte-americano ou da variação da 1 BNDES. Remuneração básica BNDES, 3% ao ano. Remuneração instituição financeira credenciada, negociado com instituição financeira credenciada. Nas operações de qualquer valor realizadas com empresas brasileiras sob o controle de capital estrangeiro que exercem atividades econômicas não especializadas no decreto da Lei 2.233, de 23 de maio de 97, serão aplicados custos financeiros à variação do dólar norte-americano ou a variação da UNBS, que é a unidade monetária. Então, depois dessa data, eles fazem valer pela variação do dólar, tá? Conforme tiver o valor do dólar, vai ser o valor aplicado. O prazo total para estar pagando isso é até 36 meses, incluídos até 12 meses de carência, tá? E a amortização disso? A periodicidade do pagamento do principal e dos juros será mensal. No período da carência, não haverá pagamento de juros, nos quais serão capitalizados mensalmente. Durante a fase de amortização, os juros serão pagos juntamente com o valor principal. Quais as garantias disso? Para as operações diretas e indiretas, serão admitidas todas as modalidades de garantias usualmente aceitas pelo BNDES. Caso o beneficiário seja da indústria de construção de edifícios e de serviços especializados para a construção, somente será admitida a fiança bancária como garantia. Nas hipóteses de emissão de cartas de fiança por instituição financeira em favor do BNDES, em garantia das operações pelo PEC, BNDES, o termo final do prazo desses instrumentos deverá ser a data da correspondência, o segundo mês, contado a partir da data da última prestação da amortização do contrato garantido. Não será admitida com garantia a constituição de penhor e dos direitos creditórios decorrentes da aplicação financeira. No BNDES também tem um programa que chama PROCAP Produção, que é Programa de
capitalização de cooperativas e de produção. Qual que é o objetivo desse programa? Basicamente, da mesma maneira do outro, só que ele atinge um outro público. O objetivo dele é promover o fortalecimento da estrutura patrimonial das cooperativas, produção agropecuária, incluindo agroindústria, pesqueira, indústria e mineral, por meio de concessão de financiamentos para integração de cotas partes. Os clientes, quais são os clientes que vão atingir? Cooperados, pessoas físicas dedicados a atividades produtivas, tais como produtores rurais, pescadores, indústrias e mineradores. Cooperados, pessoas jurídicas dedicadas a atividades de produção agropecuária, pesqueira, industrial ou mineral. Cooperativas de produção agropecuária, pesqueira, industrial ou mineral para repasse em seus cooperados mediante sob empréstimos destinados ao pagamento das subscrições de cotas partes. Ou seja, o produtor rural, que ele tem o seu talão de nota, ele consegue, que é a pessoa física. Como o produtor rural, que ele tem o seu CNPJ, ele também consegue. O cooperado, que entre partes, que tem uma pessoa física, consegue, e o pessoa jurídica também consegue. Qualquer um desses consegue fazer o financiamento pelo BNDES. Para efeitos de enquadramento, serão considerados apenas os seguintes códigos de atividades beneficiárias na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o famoso CNAE, que tem lá pela tabela a seção A, B, C, G, 46.2 e G 46.3. Para vocês ir mais a fundo, vocês vão ter que fazer uma pesquisa para saber qual que é o ramo da atividade, para saber qual que é o CNAE que pertence. Não dá para mim falar todos os CNAEs aqui, que existe milhões de CNAEs. Então, depende pela atividade que você vai fazer, o que você quer fundar e precisa fazer uma pesquisa para ver se esse CNAE se enquadra para dar para retirar o dinheiro, tá? Dificilmente algum CNAE não é aceito. Não serão passíveis de apoio de programa de cooperados ou cooperativas do setor de mineração, que se incorpore processo de lavra rudimentar ou garimpar. Ou seja, quem mexe com garimpo não vai poder, tá, gente? Garimpeiro, que mexe com ouro. Na nossa região, isso não tem muito, aqui é raro, nem existe. Mas esses não vão conseguir fazer o financiamento. Itens financiáveis. São financiáveis nesse programa aquisição e integração de cotas partes de cooperados de produção agropecuária, inclusive agroindustrial, pesqueira, indústria e mineral com mais de um ano. A exigência maior do BNDES é que pede que pelo menos tenha mais de um ano a atividade, tá? Porque na documentação que eles pedem, eles vão pedir um balanço. Nesse balanço, acusa lá o tempo que a tua empresa tem funcionando. Hoje em dia, uma empresa que funciona há um ano, é muito mais difícil ela conseguir um financiamento com uma empresa que tem aí há 10 anos, ou um produtor rural que já tem a sua fazenda aí há 7, 8 anos. Ou mesmo aquele que é o cooperado, ou aquele que é a renda. De todas as maneiras, o mais fácil, mais provável de conseguir é aquele que vai ter mais de um ano. Com menos de um ano não consegue, tá? E as taxas de juros, tá? Os custos financeiros, mais remuneração do BNDES, mais remuneração da instituição financeira credenciada, tá? O que são os custos financeiros? É a taxa de juros de longo prazo. A remuneração do BNDES é 1% ao ano. E a remuneração da instituição financeira da credora é 3% ao ano, tá? Nível de participação. Até 100% do valor da aquisição de cotas, observados os seguintes limites. Por cliente, pessoa física, até R$15 mil, independente dos créditos obtidos em outros programas oficiais. Por cliente, pessoa jurídica, o valor do seu patrimônio líquido é até 200 milhões.
O que for menor é por cliente de cooperativa. O valor de seu patrimônio líquido é até de 200 milhões. O que for menor, observado no valor individual de cada cooperado. O limite de capitalização de cooperativa, as suas cotas partes adquiridas, não poderá ultrapassar 200 milhões. Então, cada cooperado poderá pegar até 200 milhões, tá? Mas se o cooperado a cooperativa tiver várias pessoas, o limite é 15 mil para cada uma, tá? Só se for uma cooperativa maior, aí dá para pegar 200 milhões cada. Os prazos. Prazo total da operação deverá ser até 120 meses, incluídos até 12 meses de carência. Então, você tem ali um prazo maior de 12 meses para você estar pagando esse dinheiro aí. As garantias. A critério do agente financeiro, observadas as normas permitentes do Banco Central do Brasil, que é o Banco do Brasil, não será admitida como garantia a constituição de penhor de direitos creditórios decorrentes da aplicação financeira, tá? Condições especiais. Quais são as condições especiais? Os recursos recebidos pela cooperativa devem ser utilizados conforme plano de capitalização, respeitada a regulamentação específica do setor, exceto no caso de realização de despesas, as quais devem restringir-se aos programas de capacitação do quadro diretivo e restringir-se funcional e a implantação e aperfeiçoamento dos sistemas operacionais, administrativos e de controle. Para formalizar o crédito, o agente financeiro deverá exigir da beneficiária do setor de mineração a apresentação de declaração, a ser mantida num dossiê de operação, pela qual a mesma firma, sob as penas da lei, que não incorporará processo de lavra rudimentar ou garimpo, tá? As cotas partes adquiridas mediante financeiras do PROCAP, que é a produção de capitalização de cooperativas, devem permanecer integradas ao capital da cooperativa emissora até a quitação da respectiva operação de crédito. Tá? Isso começou a valer desde 31/12/2009. Tá? Então é isso, gente. Hoje nós falamos um pouco de PROCAP e um pouco de PEC. Semana que vem a gente estará falando de PROCER, que é um outro programa especial ao produtor rural, tá? Que vamos mais a fundo no produtor rural, tá? E é isso hoje. Tenha uma boa noite e até mais.